Olá, meu caro. Em tempos de pandemia, de quarentena, utilizemos o canal que se apresenta à nossa disposição para fazer com que o conteúdo da sua série não fique em defasagem. Hoje eu pretendo conversar com vocês sobre o fenômeno da intertextualidade. Bom, primeira pergunta, né? O que é que vem a ser este fenômeno? Como o próprio nome diz, um fenômeno que se dá entre textos, ou seja, a intertextualidade é um diálogo entre textos. Entre um texto que você tem a seu alcance, um texto presente, e um texto não presente. Quanto maior o seu conhecimento de mundo, mais fácil fica perceber a existência, né, do diálogo entre um texto e outro ou outros textos. Bom, para que você tenha, nesse primeiro momento, uma visão mais clara do que é esse processo, vamos colocar aqui dois exemplos. O primeiro, a canção Monte Castelo, do grupo Legião Urbana. Nessa canção, podemos observar que seu autor, Renato Russo, dialoga com o poeta português Camões ao falar, né, do amor de forma paradoxal e, ao mesmo tempo, faz menção à Bíblia. Outro exemplo, Machado, nosso grande escritor Machado de Assis. Ao desenvolver Dom Casmurro, podemos observar que Machado ele cria uma ambiência de ciúme levado ao extremo. Bentinho, Dom Casmurro, é apaixonado por Capitu e morre de ciúmes por ela. E por conta desses ciúmes, começa a devanear uma possível traição. Ou seja, na cabeça de Bentinho, Capitu o teria traído com seu melhor amigo Escobar. A trilha dessas personagens, com certeza, Machado desenvolveu bebendo em Shakespeare. Se você for a Shakespeare, vai observar a existência de uma obra chamada Otelo. Em Otelo, Otelo, Mouro, é apaixonado por Desdémona e morre de ciúmes por ela. Problema na história. A existência de um indivíduo chamado Iago. Iago é seu suboficial. Iago quer destruir Otelo. E para fazer isso, monta um ardil. Ele cria uma estratégia para fazer com que Otelo acredite que Desdémona o traiu com seu melhor amigo e seu tenente, Cássio. Pronto, estabelece-se aí o diálogo entre Shakespeare e Machado de Assis. Meu caro, a intertextualidade é um processo que pode se dar de forma, né, implícita ou explícita. De forma implícita, ela exige de você um conhecimento prévio, um conhecimento de mundo adquirido. Esse conhecimento ele vai dar a você a oportunidade de olhar para o texto e decodificar mais facilmente a existência de um diálogo com um outro texto. A explícita. A explícita contém elementos linguísticos, contém estruturas naquele texto que fazem com que você perceba o diálogo com outro texto. Ou seja, estruturas textuais que vão indicar um outro texto. Você que está trilhando o caminho para o vestibular, você já guarde isso. Os fenômenos de intertextualidade que mais caem: a epígrafe, a paráfrase e a paródia. Guardem esses três. Nós aqui vamos comentar esses três casos, mas vamos falar também sobre os outros casos que constituem as subdivisões da intertextualidade. E vamos começar pela alusão. O que é que vem a ser a alusão? Como o próprio nome diz, né? Aludir é fazer uma menção. Ou seja, o autor, em seu texto, ele faz menção a uma personagem, faz menção a uma figura, a um símbolo de conhecimento universal. Não? A um símbolo que vai ter a sua importância decodificada fora do texto. Então exige de você um conhecimento prévio. Exemplo, um texto com a seguinte passagem: entre todos os presentes naquele ambiente, sem dúvida, o mais belo era Narciso. Narciso, sim, meu filho era o mais belo. Meu filho. Não que o nome do filho se chamasse Narciso,
Mas você, com seu conhecimento prévio, com seu conhecimento de mundo grego, já vai pensar, espera aí, o que a mãe quis dizer foi o seguinte, não, o filho dela era dotado de extrema beleza. Então, um conhecimento prévio decodifica a simbologia. Próximo fenômeno, a citação. No processo de citação, o autor de um texto, ele faz uma breve pausa, um alongamento de suas ideias, para colocar uma frase, para colocar o pensamento de um outro autor, deixando muito clara essa fonte. Exemplo: o Brasil atravessa grave crise. Não é a primeira vez. Como disse o poeta Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. Ao colocar a frase de Cazuza e ao colocar o seu nome de forma explícita, o autor ele cria esse processo. E é um processo importante para dar ênfase à sua ideia, para dar peso, à sua argumentação textual. A próxima, a epígrafe. A epígrafe é um fenômeno encontrado comumente em monografias, em TCCs. Digamos que você esteja terminando a sua faculdade, tem que entregar o seu TCC. Você elabora o seu texto. Está lá prontinho. Antes de você entregar, você vai colocar no seu texto o fragmento textual de um outro autor. Você vai colocar um parágrafo, um período, antes da apresentação do seu texto. Então está lá, o seu texto pronto, bonitinho, página 1. Aí vai essa página 1 para se transformar em página 2, porque na página 1 você vai colocar um fragmento textual de um outro autor. Ou seja, um fragmento responsável por ilustrar aquilo que será dito por você. Aquilo vai ser uma abertura de cortinas para o texto que você vai revelar ao mundo. E isso é epígrafe. A paráfrase. A paráfrase é um movimento de recriação textual. E que se dá de que forma? Um autor, ele se debruça sobre a obra de um outro autor e percebe qual é a temática defendida, qual é a problemática atacada, percebe qual é a sua linha de composição. Então, um autor, ele vai olhar para o texto de um outro autor e vai pegar a ideia principal. Essa ideia principal vai estar contida no texto escrito. Para você ter uma visão mais clara, ouça aqui fragmentos de dois autores importantes no nosso caminho literário. O primeiro, Gonçalves Dias, um trecho de A Canção do Exílio, escrito em 1846. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. O segundo fragmento, de Carlos Drummond de Andrade, escrito em 1930. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Perceba, Drummond acessou o texto de Gonçalves Dias e chegou à sua temática. Nostalgia, o distanciamento da terra que provoca esse sentimento. Drummond cria o seu texto em cima dessa ideia, da ideia principal defendida por Gonçalves Dias. Perceba que ele monta, utilizando as suas palavras, recria esse texto e mantém o tom original. O primeiro texto é um texto sério, é um texto que revela um raciocínio baseado em uma seriedade discursiva, e Drummond ele mantém essa seriedade. O que é um traço distintivo entre a paráfrase e a paródia.
pois na paródia, a recriação do texto acaba provocando um movimento de humor. Você percebe nitidamente a existência de uma veia jocosa, né? Há algo ali irônico, e é uma ironia que leva a um processo crítico. Peguemos uma frase do dia a dia, uma frase ordinária. Quem tem boca vai a Roma. Se eu pego essa frase ordinária e recrio da seguinte forma: quem tem carro vai a Roma, eu criei um processo de paródia. Ou seja, modifiquei a frase original. A segunda frase, ela passa a ter uma veia jocosa, uma veia humorística e vai entrar um tom crítico. Ou seja, eu vou a Roma com a condição de, né, ter um carro. Ou seja, um carro, ele vai me propiciar a viagem. É algo óbvio, né? Dentro de um processo de interpretação. Próximo fenômeno, a bricolagem. A bricolagem, você percebe nitidamente em filmes. Podemos citar aqui, por exemplo, né, Shrek. Você que é fã de Shrek deve ter percebido o quê? Óbvio, há um núcleo ali, a história montada, né, em cima, né, da personagem Shrek. Entretanto, o filme ele recebe fragmentos de outros textos. Em Shrek você percebe que vários contos de fada são enxertados na obra. Então esses contos de fada são fragmentos que vão ajudar no processo de composição do texto Shrek. Próximo, a tradução. Bom, todos nós sabemos o que é uma tradução. Todos nós sabemos que esse processo se dá no momento em que uma pessoa se debruça sobre um texto em uma língua não materna, não, uma língua estrangeira, e esse texto ele é colocado, não, no idioma natal. Temos de falar aqui que, não, para que isso aconteça, a pessoa responsável pelo processo de tradução, ela deve ter um bom conhecimento sobre o autor, sobre o modo como o autor compõe as suas obras e sobre a língua estrangeira, é óbvio. No processo de tradução é quase criado um texto novo, porque não é o mais importante, na verdade, traduzir ao pé da letra as palavras que ali estão, mas trazer para a cultura do idioma para o qual o texto está sendo traduzido a sensação, o sentimento, o valor daquela palavra. E é óbvio que aproximando o conteúdo do texto traduzido ao conteúdo do texto original. Isso é importantíssimo. Percebam aqui. Pego a seguinte frase. Ai que endurecer-se, pero sem perder a ternura, jamás. Frase universalmente conhecida. Frase Che Guevara. Embaixo eu coloquei, é preciso ser duro, mas nunca sem perder a ternura. Óbvio que há outras formas de tradução. Há outras traduções espalhadas pelo mundo. Entretanto, perceba que, como eu falei, o importante é a pessoa que traduz acessar a ideia principal daquela frase, daquela obra. O principal a ser feito é capturar a alma daquele texto. Próximo, o sample. O sample, facilmente identificado em música. Você que gosta de música, você que vive no universo musical, você já deve ter percebido, por exemplo, a aproximação musical entre a música Stan, do Eminem, e a música Thank You, da cantora inglesa Dido. Por que isso? Porque há fragmentos musicais da música da cantora inglesa na canção do Eminem. O sample é isso. O sample é quando você tem fragmentos de um texto, esses fragmentos eles são tomados por um autor no momento de composição do seu texto. Próximo, o pastiche. O pastiche existe quando você observa a existência de vários estilos dentro de uma obra. Podemos falar aqui, para você entender o seguinte: um autor ele tem o seu estilo, ele tem o seu modo de composição. E ao escrever a sua obra, ao escrever o seu conto, ao escrever o seu texto, ele acaba pegando
não o estilo de um outro autor. Ele acaba utilizando o estilo de um outro autor. Para ficar claro, fiz a minha pesquisa, óbvio, pego os fragmentos para que vocês entendam de uma forma mais clara como isso se dá. Vou ler um texto, ou fragmento de um texto, de Guimarães Rosa, presente em Grande Sertão Veredas. Pois é, tenho dito, tudo a leivosia que abunda nesses cercados. Mais que nada, foi assim mesmo, eu juro. Compadre, quem é nem, não me deixa mentir. E mesmo que deixasse, eu mentia. Lorotas, menina mágoa loura deu? Não deu. Tá aí o texto de Guimarães Rosa. Você conhece Guimarães, você sabe que Guimarães, né, é aquele homem que trabalha com vários neologismos, é aquele homem que apresenta uma peculiaridade muito grande no emprego vocabular. E agora, repare um texto de Carlos Heitor Coni, presente em Folha de São Paulo. Repare no processo de intertextualidade que aí se dá. Compadre quem nem é que sabia, sabença geral e nunca conferida. Por quem? Desculpe o arroto, mas tô de arofagia, que o doutor não cuidou no devido. Mágoa loura era a virgem mais pulcra das Gerais, como a Santa Mãe de Deus, Senhora dos Rosários, rogai por nós. Você percebe nitidamente a semelhança, pelo menos em estruturação, entre o texto do Coni e o texto de Guimarães Rosa. Então, essa assimilação do estilo, ela é responsável por criar o fenômeno da pastiche, ou do pastiche, perdão. Próximo fenômeno, o crossover. O crossover se dá no momento em que você percebe elementos, personagens de universos distintos, de universos singulares, presentes num único universo. Eu estou falando aqui e com certeza você já pensou no universo da Marvel, nos heróis da Marvel. Quem aqui gosta dos Vingadores percebe isso nitidamente. Thor, Viúva Negra, Homem de Ferro, Homem-Aranha, personagens de universos distintos que acabam coabitando aquele mesmo espaço. Isso é o crossover. Em muitas séries televisivas você também percebe isso. Quem aqui gosta da personagem Olivia, da unidade de vítimas especiais, percebe que constantemente ela recebe a visita do pessoal da polícia de Chicago. Então há uma interação entre as personagens na tentativa de elucidar aqueles casos. E isso é o crossover. E para fechar, a transliteração. O que é esse processo? Você tem uma palavra, esta palavra, ela apresenta, óbvio, uma estrutura montada em cima de um alfabeto, e você vai fazer uma adaptação desta palavra para um outro alfabeto. Ficou confuso? Calma, você vai entender agora. Digamos que você tem a palavra house. Como é que você escreve house? House, H-O-U-S-E. Se você fizesse um processo de tradução, house igual a casa. Agora, no processo de transliteração, você vai colocar R, A, acento agudo, U-S-E. Dessa maneira mesmo. Ou seja, quando você realizou esse processo, você colocou o modo como a palavra deve ser pronunciada. Este é o fenômeno. Meus caros, espero ter conseguido colocar aqui de uma maneira clara para vocês os processos de intertextualidade. Agora, por favor, pegue a apostila, façam os exercícios. Importante isso. Importante também, entre no site do colégio, confira o gabarito, observe os comentários. O momento é de não deixar os estudos de lado. O momento é de conferir o processo de aprendizagem. É isso aí, galera. Até a próxima semana. Forte abraço.